Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando as nossas interações online. Oi, Lielson, tudo bem? Vamos começar aqui com conversar com Washington Oliveira, Oi, Ana Paula. As últimas interações online de 2020, a última, desculpa. Encerrando o Novembro Azul e encerrando também o mês da Consciência Negra. Então, são duas datas, né, dois momentos muito importantes e que nós resolvemos juntar, então, com esse título, Machismo e Racismo Estrutural, porque precisamos falar sobre isso. Então, o Washington já chegou, vou chamá-lo. Sem mais delongas, vamos começar. Boa tarde, Newton. Que bom as pessoas chegando aí. Obrigada pela presença. Vamos lá. Oi, Washington, querido. Aí, Olá! beleza? Centraliza mais um pouquinho no seu rosto, assim, levanta, porque a gente está vendo Só um minutinho. a sua biblioteca maravilhosa. Pronto, mas a gente quer ver você. Pronto, Peraí. ótimo. Boa tarde, Gileide, boa tarde quem está chegando. Gente, é um prazer receber aqui, nesse momento, um amigo querido, Washington Oliveira, professor universitário, doutor, mestre em educação, jornalista, ativista e voluntário em escolas comunitárias. Então, assim, Washington tem um vasto trabalho, assim, é difícil apresentar uma pessoa, né? Porque ela tem um processo aí todo dela que eu acho que a personalidade vai se apresentando. Então, é como eu falava aqui com outros convidados e convidadas, a gente está diante de personalidades, de seres humanos que construíram trajetórias que têm a ver com aquilo que eles eles acreditam. E aí eu acho que você vai fazer e dar esse seu depoimento de crença e de construção, que a gente chama na visão junguiana de individuação, que é o encontro, né, com suas realizações pessoais e tal. Então, bem-vindo, podemos começar. Nesse primeiro momento, para quem está chegando, o Washington vai apresentar o trabalho, né, uma reflexão dele, e depois a gente para a transmissão nos 45, 50 minutos, e a gente dá um intervalinho só de 5, 10 minutos só para eu postar o vídeo, e depois retornamos para a segunda parte com a interação de vocês, e com a minha mediação. De qualquer forma, se vocês quiserem escrever no chat, eu já vou. Newton colocou, Osh é pan. É pan. É fantástico, fantástico, fantástico. Então, eu vou anotando também as observações de vocês aí no chat, viu, gente? À medida que vocês podem ir se manifestando, e aí na segunda parte a gente retoma algumas posições aí de vocês. Então, vamos lá. Não só perguntas, como também o Washington chamou de roda de conversa. Então, uma conversa, né? As opiniões, as posições, proposições, enfim. Ana Azevedo está dizendo, meu professor. Está tendo um monte de palminha, juntando as mãozinhas. Bem-vindo, querido. Ok, Iris, muito obrigado pelo convite. Agradeço a ousadia também do tema. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É a primeira vez que eu vou fazer sem fone de ouvido. Não sei como é que está em termos de som. Tá legal? Eu estou te ouvindo muito bem. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Vocês que estão aí nos acompanhando, as 16 pessoas presentes, por enquanto, estão ouvindo? Sinalizem para a gente se vocês estão ouvindo bem o Washington. Ok. Porque é a primeira vez que eu vou fazer, sempre faço com fone de ouvido. Então, bom, então, o agradecimento ao convite, Iris, certo? E pela ousadia também. Porque na hora que vocês se propõem a juntar, certo, machismo e racismo, vocês já estão dando uma dica de qual é o pano de fundo sobre o qual vocês estão querendo investigar. Ou seja, vocês estão querendo realmente ir na raiz. Vocês não estão só a fim de estudar, vocês estão a fim de aprofundar, de olhar, de ir além dessa superfície. Então, eu agradeço muito esse convite. E eu quero começar, além da gratidão e das palavras generosas que você colocou, e das pessoas também assim, muito legais que estão participando com a gente, colocar que a ideia de roda de conversa é para que a gente possa, de fato, fazer uma troca
Eu vou trazer algumas provocações, trazer aqui algumas reflexões, fruto de uma prática, de uma vivência, e de uma militância também, de uma crença. Mas, acima de tudo, eu acho que nós precisamos trocar mais. Então, essa primeira fase vai ser muito mais de provocação. E o tema que vocês estavam propondo, né? Machismo e racismo estrutural. Por que é necessário falar sobre isso? Porque temos que falar sobre isso nesse momento agora. E veja que isso foi proposto antes do evento que aconteceu 19 de novembro, aqui no Brasil. Então veja que não é uma questão circunstancial. É um tema estrutural, é um tema da nossa história, é um tema de desde o começo do país, enquanto nação, que está presente e, nos dias de hoje, é um tema urgente. Então, para começar, eu vou fazer uma proposta que é o seguinte. Nós vamos ficar aqui quase 2 horas, certo? Conversando, uns 40 minutos, uma pessoa falando. E eu acho que é muito importante que a gente comece com uma pausa. Uma pausa porque uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui é o tanto que o machismo e o racismo estrutural, eles são filhos de uma proposta muito maior, muito mais complexa do que eles em si mesmos. E eu acho que sem uma pausa vai ser muito difícil, porque é muito fácil a gente se perder, certo? Na parte secundária. Não que sejam secundários esses 2 temas. Mas tem uma coisa que é preciso compreender. Então, minha proposta é o seguinte, que a gente pare 2 minutos, todas as pessoas que estão conectadas aqui, que a gente possa perceber que o que vai acontecer aqui é muito mais do que um ensinamento, é muito mais do que uma troca de conhecimentos, no sentido cognitivo. A gente vai ter uma proposta mesmo de fazer contato, fazer conexões com conhecimentos fora e dentro de nós também. Então eu vou propor uma coisa que é o seguinte, que a gente possa parar 2 minutos e fazer o que eu chamo, e tem alunos meus aqui, pausa com os pés. Eu vou começar com a ideia do pausa com os pés, no sentido de pés de P-E-S. P de pensamento, E de emoção e S de sensação. Todas as minhas aulas eu começo sempre com a pausa com os pés. Para que a gente possa se colocar na perspectiva do que vai acontecer e deixar o que aconteceu antes. A gente se preparou, ou veio de uma atividade, ou estava descansando, ou veio correndo. Que a gente passa a fazer essa pausa para o que vai acontecer, inteiro o mais inteiro possível. Nesse sentido, a proposta é bem simples. Vamos brincar de estátua. Fique na posição que você estiver aí, qualquer que seja. Feche os olhos um pouco, eu vou conduzir bem rapidamente, é uma coisa breve. Então, quem for chegando, fecha os olhos e brinca de estátua e começa tentando perceber a sensação corporal. Qual a sensação que você percebe em relação aos seus pés? Onde seus pés estão tocando, em silêncio, de olhos fechados. A sensação dos tornozelos, canelas, joelhos, coxas, quadris, coluna, ponta dos dedos, mãos, braços, cotovelos, ombros, pescoço, maxilar, olhos, cabeça. Fique um pouquinho aí. A sensação corporal. Cansaço, descansado. Ainda brincando de estátua, agora veja se você consegue perceber suas emoções. Quem for chegando depois, nós estamos brincando de estátua como introdução à nossa atividade. Tente se dar conta das suas emoções. Brincando de estátua, de olhos fechados, em silêncio. Quais emoções circulam dentro de você nesse instante? E emoção não é pensamento. Emoção são sentimentos que você registra dentro de você. Surpresa, alegria, tristeza, irritação, qualquer que seja o sentimento, registre para você como você sente agora, o que predomina dentro de você.
chegando no encerramento, tente acompanhar agora seus pensamentos. Quais pensamentos predominam na sua mente agora, você de olhos fechados, chegando para uma atividade? Pensamento enquanto julgamento, avaliação, concordância, discordância, lógica. Como se você observasse os seus pensamentos. E para encerrar, vamos dar uma respirada profunda 3 vezes. Respire bem fundo. Inspire o ar bem ocupando seus pulmões e depois sopre, de modo que a expiração seja um pouco mais longa do que a inspiração. Pode parar de brincar de estátua, mas ainda de olhos fechados. 3 inspirações profundas e você meio que sopra 3 vezes. Então, a gente pode abrir os olhos. Se for o caso, se espreguiçar um pouquinho, de modo que a gente possa, corporalmente, juntar emoção, pensamento, para que o que a gente vai fazer agora em conjunto, a gente possa, de fato, aproveitar esse agora, esse momento presente. A gente vive numa sociedade que é muito acelerada e está cada vez mais acelerada. Então, não importa a temática, machismo, racismo estrutural, negação, guerra ocultada, qualquer que seja o tema, se a gente lembrar que para poder, de fato, aproximar-se de qualquer tema, precisamos, inicialmente, se colocar presente. Isso é uma atividade que pode nos ajudar muito a perceber o estado que a gente está. E nesse momento, o meu lugar de fala, o lugar que vai estar colocando com vocês aqui, é de alguém que está atravessando também um momento emocional muito forte. A minha mãe ontem foi diagnosticada com Covid. Então eu estou aqui com um pano de fundo, estou bem, estou medicado, estou tomando homeopatia, fazendo um bocado de exercício, então posso estar aqui presente inteiro. Mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês que nesse momento presente, eu tenho um pano de fundo. E eu só posso estar aqui porque eu sei que eu tenho esse pano de fundo, eu sei que eu tenho suporte para estar lidando com esse pano de fundo. E é importante que a gente se dê pausa para qualquer acontecimento que a gente vai fazer, porque não adianta a gente começar pelo cognitivo, dominar um assunto, saber falar muito sobre ele, mas desconectado da inteireza do ser. Então a complexidade de assuntos que a gente vai tratar, a proposta é bastante ambiciosa. Nós, em 2 horas, tocarmos, certo? Em 2 temas, que basta um deles para a gente ficar meses tentando se aproximar. Então, a pergunta, machismo, racismo estrutural, por que é necessário falar sobre isso? Ela começa com uma reflexão sobre a delicadeza desses 2 temas, a urgência desses 2 temas, a violência desses 2 temas. Nós estamos lidando com coisas que não são individuais, que são coletivas. Tanto o machismo quanto o racismo estrutural, eles interferem na vida de 100% dos brasileiros. Nós que estamos aqui conversando, não importa de que lado você esteja, em termos de machismo, em termos de racismo, em termos de gênero, em termos de etnia, você é influenciado por esses 2 temas. E tem uma urgência muito grande. E são temas que, se a gente não olhar, nós vamos ser atropelados por eles sem perceber. Então, eu quero fazer uma introdução nesses 2 temas a partir da urgência. E eu chamo de urgência por causa de uma coisa chamada guerra ocultada. A guerra ocultada é uma expressão que eu utilizo para a gente se dar conta que nós estamos imersos diariamente numa guerra sangrenta, violenta e dissimulada. Sangrenta porque, diariamente, nós temos cerca de 3,6 mulheres
vítimas do feminicídio no Brasil, dado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Todos os dias. É violento, é sangrento. É uma coisa que a gente não pode fingir que não existe. Todos os dias nós temos registro de mulheres mortas porque são mulheres. É algo que é dissimulado porque esses números ficam meio que distribuídos ao longo de uma quantidade de informação muito grande que a gente recebe. E na provocação que isso me fez, tentar falar dessas temáticas, tem uma da academia. A academia, ela usa esses números de maneira fragmentada. E aí, se você fragmenta, você não se dá conta dessa guerra ocultada. Uma guerra ocultada que tem uma finalidade de ser ocultada para que os beneficiários dessa guerra continuem tendo benefícios. E os que se prejudicam com ela não se deem conta para não reagirem, para não participarem da guerra mais conscientemente. E eu fiquei muito contente quando o Isa me passou o material de Altair, que vocês chegaram, né, a participar antes. Gostei muito, né? Porque a ideia do racismo estrutural, se a gente fosse ficar um tempo muito grande aqui, junto com a questão do machismo estrutural, a gente ia ter que encurtar muito. Mas como eu estou partindo do pressuposto que já há uma percepção, mesmo que seja geral, sobre o racismo estrutural, a gente pode pegar cada um dos temas dentro dessa perspectiva da guerra ocultada. Tem muitos beneficiários do machismo estrutural. Muitos beneficiários de uma visão onde o masculino, o macho, o chamado androcentrismo, dentro da cultura, é naturalizado como se fosse normal. Como se a força física, que biologicamente você tem uma grande quantidade de homens, que tem força física muito superior ao padrão biológico feminino. Como se isso justificasse que nas relações sociais também haveria essa hierarquização de forças. Historicamente, o lugar do feminino, e não é no feminino somente no sentido de homem e mulher, não, dentro do próprio homem. As características mais marcantes sobre sensibilidade, sobre intuição, que nós normalmente associamos com a mulher, mas são características humanas dentro do próprio homem, a nossa cultura ela vai rechaçando. Ela vai colocando como uma coisa menor, como coisa de mulherzinha. Nós temos historicamente o machismo entranhado por conta desde o tempo das cavernas. E à medida que a gente vai se estruturando enquanto sociedade, enquanto grupo social, essa visão do macho sobre a fêmea vai perpetuando. E a gente tem, ao longo da história, na hora que a própria academia começa a se estruturar, na hora que a ciência vai se estruturando, ela se estrutura nesse contexto machista. Então, os estudos que a gente tem em todas as áreas do conhecimento são dominados por autores masculinos. Isso não é uma coisa somente porque historicamente foi assim e isso é uma circunstância. Não, isso tem uma intencionalidade. Tem um benefício para os homens porque em relação aos privilégios, em relação ao modo como a gente é encarado dentro da sociedade, faz com que a mulher, por formação, na grande maioria, também compactue com essa perspectiva machista. Com essa perspectiva de que a força é legítima e ela tem o direito da recompensa pela força, pela proteção. Esse imaginário, ele permeia todos na sociedade. Então, esse machismo estrutural, ele vai ser derivado do que eu chamo o pai e a mãe, tanto do machismo estrutural quanto do racismo estrutural, que é o patriarcalismo. Não há como falar de machismo estrutural sem ver de onde ele vem. O patriarcalismo é a origem dessa visão machista, dessa visão onde você se coloca com a possibilidade de naturalizar escolhas sociais. E aí é importante que a gente possa estar, dentro dessa introdução, chamando a atenção de que só é natural o que é do reino natural. Nas relações humanas, nada é natural. É importante que a gente possa compreender
que na convivência humana, o que nós determinamos como certo, como errado, como bom, como ruim, sempre, sem exceção, são acontecimentos derivados de acordos sociais, de combinações, de experimentos. Então, necessariamente, a gente precisa perceber, qualquer que seja a convenção, qualquer que seja a definição de certo e errado, está subordinada a uma combinação. E aí, quando eu falar sobre o aspecto da ética, no autoconhecimento, inclusive, eu vou retomar esse lugar da combinação. Porque isso é determinante para a parte do enfrentamento dessa guerra ocultada. Porque essa guerra ocultada, ela só pode ser superada se ela for primeiro reconhecida e confrontada. Mas para fazer isso, é preciso saber de onde vem. Então, o machismo estrutural, como derivado desse patriarcalismo, desse lugar, certo? Onde o patriarca, onde a estrutura de quem tem a prerrogativa de determinar os rumos de uma família, os rumos de um grupo, fazem com que, entre aspas, naturalmente, as relações de poder vão se determinando. E na hora que as sociedades vão se formando, essa visão patriarcal vai permear toda e qualquer estrutura de um grupo. Eu digo que a mãe, certo, do machismo estrutural e do racismo estrutural é a inconsciência. Essa combinação de patriarcalismo e inconsciência no sentido freudiano. A inconsciência, basicamente, do desconhecimento, onde você nasce numa estrutura que definiu certos e errados e a gente vai reproduzindo, mesmo que se faça algumas alterações aqui e acolá, mas o eixo, a essência, faz com que a gente naturalize determinados comportamentos e que para fazer rupturas costuma ser com muita dificuldade. Então, a ideia de perceber essa combinação patriarcalismo e inconsciência vai nos colocar esse lugar do machismo estrutural e vai contribuir para a formação do racismo estrutural, que vocês tinham visto, e eu quero só bem rapidamente chamar a atenção, a ideia do racismo estrutural enquanto uma percepção de grupo, para que a gente possa, quando for fazer as nossas reflexões, poder superar rapidamente uma coisa que às vezes vem na reflexão, como se o racismo pudesse ser individual. Não existe racismo individual por conta de que racismo tem a ver com grupos sociais, com raças, com aglomerações. Você pode ter indivíduos que têm preconceitos, aí você tem quantidade. Mas a ideia de racismo, você classificar como racismo, necessariamente passa pela estrutura com que determinada raça, durante muito tempo, foi estereotipada. Os judeus, os ciganos, os negros. Então, a ideia do racismo estrutural, fruto desse patriarcalismo e fruto dessa ignorância, dessa inconsciência, que é a ignorância, que é a não consciência do que está acontecendo, vai nos levar para compreender o seguinte: uma sociedade estruturada pela combinação de patriarcalismo e ignorância e inconsciência, ela vai, entre aspas, naturalizar tanto o machismo como o racismo por conta de uma reprodução histórica. E mesmo mulheres, no caso do machismo, e negros, no caso do racismo, vão reproduzir a estrutura dominante como se dele não fizesse parte. E aí eu quero trazer um exemplo muito pessoal, no caso do racismo, porque eu só fui me perceber como negro aos 36 anos de idade. E esse é um dado forte. É um dado forte porque assim, eu era uma pessoa que supostamente tinha uma consciência porque eu era um militante de esquerda. Desde jovem, eu vim trabalhando com a questão social, com militância, com mudança social, com estudos sobre sociedade, com necessidade de você estar criando uma sociedade igualitária, uma nova sociedade, mas não me percebia negro. Só aos 36 anos de idade. E esse dado é importante porque dentro da guerra ocultada, muitos, eu com a questão da negritude, mulheres com a questão do machismo, sabe? Você tem uma variedade de anestesiamentos que faz com que a gente não enxergue o que está na frente do espelho. Mas não é por conta de uma questão individual. Você tem uma estrutura montada que, se você perceber a guerra ocultada,
o desequilíbrio, o grau de incômodo vai ser muito maior do que o que a gente vive. No meu caso, foram 2 anos de terapia onde oscilava depressão, não depressão, incômodo, porque o problema não é o que eu neguei 36 anos. É assim, se eu neguei 36 anos, o que eu vejo todo dia no espelho, o nariz, a boca, o cabelo, a cor da pele, tudo isso, o que é que eu posso estar negando agora? Esse grau de insegurança, ele não é a relação que passou, a relação que está acontecendo. E a gente, quando voltar a falar da ética, vai falar da psicologia preta. Porque essa questão de você não se reconhecer na sua identidade faz com que essa negação te leve a querer estar num outro lugar. E aí Paulo Freire é fantástico. Entre as referências que eu vou trazer aqui, Paulo Freire é uma das estruturas básicas para lidar com qualquer tema relacionado com a opressão. Patriarcalismo, inconsciência. É um educador, mas para a psicologia é fundamental Paulo Freire. Porque Paulo Freire tem uma visão do ser humano, de um inacabamento que vai nos obrigar a olhar que se você vive numa educação que não é libertadora conscientemente, o oprimido vai querer ser o opressor. Então, qualquer processo educativo que não nos traga uma perspectiva de eu poder ver a minha identidade, de eu poder reconhecer de onde eu vim, os grupos sociais que entrecruzam dentro de mim, há uma grande tendência de eu me apartar de mim mesmo e querer me identificar com o que é dominante. E condenar o que seria, entre aspas, o inferior. E eu vi que no trabalho que vocês fizeram, foi citado a ideia do movimento eugenista no Brasil. No que se refere, certo, à questão do racismo, é fundamental que as pessoas procurem saber o que foi o movimento eugenista no Brasil. O que foi o Congresso Brasileiro de Eugenia de 1929. Eugenia é uma palavra que hoje a ciência morre de medo. O movimento eugenista brasileiro, ele é de uma profundidade, ele é de um rigor científico e de uma perversidade e de uma distorção incalculáveis. É você usar a ciência para mostrar como que você tem uma raça superior, uma raça inferior, como essa raça inferior é tendente à violência, ao crime, à marginalidade, e como uma nação civilizada vai precisar embranquecer-se. Vai precisar ter políticas de Estado para que você tenha cada vez menos negros e mestiços até que você chegue no ideal e no correto. Gente, a inteligência brasileira, a intelectualidade brasileira trabalhou com esse conceito, publicizou esse conceito. E isso permeia todos nós, brancos e negros e mestiços. Então, o conhecimento dessas raízes vai nos ajudar a perceber de que maneira que, se eu não tenho essa consciência da minha própria história, eu vou reproduzir. Aí Paulo Freire realmente é indispensável para a compreensão dessa tão complexa temática. No caso, a partir desse pressuposto, dessa guerra ocultada, e o tanto que essa identidade ela é o primeiro passo para que você possa se reconhecer dentro de um mundo complexo, perceber que essa guerra ocultada, ela ou lhe beneficia ou lhe prejudica. Lamentavelmente, essa visão binária, nesse caso, se coloca. E eu sou muito favorável a gente perceber sempre o caminho do meio, nas perspectivas, nos conhecimentos. Porém, nesse caso, essa guerra ocultada ela não nos deixa opção. Se você não tem a percepção, você está sendo cooptado. E essa ideia de que você possa dar-se conta, a partir do seu lugar de fala, a partir do lugar onde você está, vai lhe permitir você honrar e reconhecer as suas identidades, a sua origem, de gênero, de classe, de raça, geográfica. Então, no caso, o lugar de fala é um conceito trazido pelo feminismo negro que nos ajuda a você perceber qual é a
sua identidade predominante e quais as demais identidades que cruzam com a sua formação. Porque nós não temos uma única identidade. Nós somos múltiplos. Mas dentro de uma estrutura social hegemônica, existe o padrão do certo. Existe o padrão de que se você se identificar com aquilo, ali você vai ter sucesso. E existe o padrão do errado. E aí não é à toa que dentro das expressões machistas, né? Uma mulher muito eficiente, poxa, ela conduz essa empresa como se fosse um homem. Dentro dessa visão de uma fala de que quem conduz bem é um homem. Ou um negro que é eficiente, que é educado, é um negro de alma branca. A gente tem expressões que refletem lugares de fala onde expressam exatamente a visão de mundo, a visão de sociedade que nós temos. Muitas vezes sem estar muito consciente para isso. Então, a ideia do lugar de fala é que a gente possa compreender que a nossa fala não é neutra. A nossa fala, a gente aprende na nossa cultura, certo? Valores. A gente aprende projeto de sociedade. Diariamente, quer eu perceba ou não, eu estou colocando tijolo num determinado prédio de sociedade. Pode ser um prédio de sociedade mais consciente, menos consciente, um prédio de sociedade mais democrático, menos democrático, mais autoritário, menos autoritário, mais inclusivo, mais excludente, mais egoísta, mais solidário, diariamente. E aí, esse lugar de fala, normalmente é uma das ocultações dentro dessa guerra ocultada. A guerra ocultada quer fazer parecer que não existe um atrelamento, uma vinculação vigorosa, estruturada entre a linguagem e a dominação. Seja machista, seja racista, seja classista. Depois a gente vai incluir esse terceiro componente aí. Então, o lugar de fala tem a ver, não é só porque a partir do feminismo negro foi mais popularizado e mais combatido, inclusive, como se fosse mimimi. Não é mimimi. Tem a ver com você abrir-se a possibilidade de perceber, olha, vivemos numa guerra ocultada. Os dados de a cada 8 minutos uma mulher é estuprada nesse Brasil, 8 minutos é uma guerra ocultada. Então nós temos números que vão ficando assustadores e que a gente pega esses números e mistura eles numa chamada massa indiferenciada de informação. É muita informação, é muito dado, e aí essa aceleração da sociedade do cansaço faz com que eu não possa processar e me dar conta, caramba, eu estou no meio de uma guerra. E que lugar eu estou nessa guerra? E muitas vezes nós somos soldados inconscientes dentro dessa guerra de um grupo que é contrário à minha história, que é contrário às minhas múltiplas identidades, por conta de uma identificação com o que eu aprendi a buscar como sucesso, o que eu aprendi a buscar como sendo a finalidade da felicidade. Então, dentro dessa visão, chamada de positivista, do certo e do errado, dessa visão binária, nós, e a academia, lamentavelmente, está impregnada disso. Mesmo os melhores de nós que já despertaram, que acordaram, que têm uma percepção fantástica no discurso, o percurso não costuma ser coerente. E eu me incluo dentro disso. Essa relação discurso-percurso é um dos principais componentes para que eu possa ver esse lugar de fala. O que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Qual o grau de coerência e de incoerência em relação a isso? Dentro da formação, entre aspas, normal, aí isso é filosofia, isso é ficar pensando demais. Lamentavelmente, se você se dá conta que está numa guerra, você vai precisar perceber qual o seu lugar dentro dessa guerra. E aí eu quero trazer uma coisa que é, a partir do lugar de fala, a porta de entrada e a porta de saída. Porque essa tragédia que a gente vive, essa guerra cotidiana que a gente vive, muito é sustentada por um anestesiamento social, um anestesiamento que tenta fazer com que eu imagino que não sinto a dor que o outro sente. Esse treinamento diário que a cultura coloca desde a criança.
esse treinamento de como se tem certos temas que eu não vou sentir. Tem porta de entrada e tem porta de saída. Apesar de eu estar falando assim, é muito tempo. E me ajude com o tempo, porque eu não estou com o relógio aí. Eu tenho mais quanto tempo aí? Não, pode deixar, eu tô atenta. Você tem mais uns 10 minutos. 10 Beleza, minutos. pronto. Para aprovação, que é a porta de saída e a porta de entrada. Então, até agora, a maior parte do tempo, eu vim falando da tragédia. Eu vim falando da guerra ocultada. Eu vim falando da perversidade dos números que matam e que massacram. No caso dos negros, então, a cada 23 minutos é assassinado um jovem negro nesse país. Então, essa guerra ocultada, ela tem porta de entrada e porta de saída. Quero chamar a atenção como provocação do seguinte. Me parece, na minha observação, tanto de militância como de professor, como estudioso, é que a porta de entrada ela tem a ver com essa identidade. Isso que eu falei. Se eu tenho consciência da minha identidade, seja como mulher, seja como branca, seja como negro, como mestiço, como alto, baixo, se eu tenho consciência disso, a porta de entrada para que eu perceba essa guerra ocultada, certo? Ela é individual. É a minha vivência histórica singular, intransferível. O modo como eu processei meus 36 anos que eu não sabia que eu era negro. Então, isso aí faz com que cada pessoa encontre a sua porta de entrada para se dar conta. Caramba, vivemos numa guerra ocultada, onde o anestesiamento social tem interesse de que você não perceba isso. E que você lide com isso de maneira individual. Como se fosse a meritocracia para você sair dessa tragédia que é o mundo e você virar rico e feliz. Agora, a porta de saída, me parece que não é possível ela ser individual. A porta de entrada é individual, é histórica, é singular. A porta de saída, pela minha experiência, ela tem a ver com, decorrente dessa consciência dessa identidade, eu ampliar essa identidade. Porque tem um risco muito grande do chamado identitarismo. A porta de entrada me faz perceber que eu estou numa caverna, me faz perceber que eu estou numa guerra ocultada, me faz perceber que existem interesses para que eu não perceba essa guerra, mas se eu ficar prisioneiro do identitarismo, se eu ficar tão encantado porque eu sou negro, tão encantado porque agora eu não vou mais ocultar minha negritude, e não perceber que essa ocultação não é só em relação ao negro, é uma ocultação de toda e qualquer forma que contrarie o patriarcalismo. Se eu não perceber isso, eu vou ficar no meu gueto, no meu nicho. E que não é errado, não, porque no começo é importante que você tenha o seu gueto, o seu nicho, para você ter suporte, para você sair, certo, de uma caverna que aparentemente lhe protegia. Então é importante os guetos e os nichos temporariamente. Mas é importante que a gente possa perceber que a saída é coletiva. E aí vou introduzir aqui uma palavra, interseccionalidade. Me parece que lidar com a questão do racismo, do machismo e de outros ismos tem a ver com a interseccionalidade. Me parece que a porta de saída é uma visão que você vai pegar várias seções da realidade e vai cruzar elas simultaneamente. Me parece que se não for simultâneo, a gente vai ficar andando em círculo, certo? A partir de uma visão muito parcial da realidade. Verdadeira. A luta feminista é verdadeira. A luta do racismo é verdadeira. A luta classista é verdadeira. A luta com relação a parte geográfica, os nordestinos, tudo é verdadeiro. Mas se você ficar fragmentado, quem mais se beneficia dessa guerra ocultada vai continuar felicíssimo. Você vai até ter espaço para poder falar em lives universitárias. Mas não vai fazer mudanças concretas. Porque a visão interseccional ela vai me obrigar a perceber como que, e aqui eu vou colocar a minha perspectiva de interseccionalidade. É um conceito originário do feminismo negro, e aqui quero estar rendendo homenagens, porque eu acho que o feminismo negro foi quem trouxe para a humanidade uma necessidade de sair dos guetos. E aí tem que honrar várias pessoas, mas o feminismo negro americano trouxe uma discussão nos anos 60, no movimento dos direitos civis, que você tinha lá pessoas que lutavam contra a pobreza, um outro grupo que lutava contra a opressão feminina, e um outro grupo que lutava
com relação ao quê? A raça. Então você tinha grupos, 3 grupos. E aí, de repente, algumas mulheres disseram, mas peraí, eu sou pobre, eu sou negra, certo? E eu sou mulher. Eu vou para qual movimento? Aqueles movimentos que não se comunicavam. Aí surge a necessidade da interseccionalidade. Só que hoje, essa visão interseccional, ela se ampliou. E aí, além da questão racial, além da questão de gênero, além da questão de classe, porque não dá para lidar nos dias de hoje, depois da Revolução Industrial, com gênero e classe, sem falar do capitalismo. A estrutura econômica capitalista se beneficia dessa opressão para fortalecer a visão individualista, a visão meritocrática, a visão de que por esforço você consegue chegar ao sucesso. E a visão de manter essa guerra ocultada dentro de parâmetros cada vez mais controlados, mesmo que possa falar sobre ela. Então, a ideia da questão de raça, de gênero e de classe precisa ser acrescida de mais 3 elementos. A questão do especismo. O especismo tem a ver com a visão humana de que o ser humano é a espécie superior no planeta. É a espécie que tem direito de assassinar e matar as outras com requinte de crueldade, como se isso fosse, entre aspas, natural. É uma guerra ocultada com relação ao modo como o ser humano extermina, com requinte de crueldade, diversas espécies. É a relação da espécie humana com os demais. É se perceber enquanto identidade também humano, mas dentro de um espaço, um ambiente interdependente. Então, o especismo é um 4º elemento nessa visão de saída interseccional. Um 5º elemento tem a ver com a necessidade da arte. Não há porta de saída para essa visão opressiva, desqualificadora, essa visão que tenta colocar o diferente como ameaçador. Não há saída para uma perspectiva igualitária sem incluir a arte. A arte é uma expressão humana lá do tempo das cavernas. Essa relação com o belo, essa relação com o transcendente, essa relação com as cores. Então, a arte é um elemento fundamental na visão interseccional. Não adianta tentar achar que tem coisas sérias e tem coisas secundárias. A arte não é uma coisa secundária. A arte nas suas diversas expressões. E tem um outro elemento, que esse é fruto de uma vivência muito específica, mas que para mim eu não consigo mais não associar, é o que eu chamo de autoconhecimento inclusivo. O 6º elemento da visão interseccional, esse autoconhecimento inclusivo, tem uma complexidade que eu queria falar 5 minutinhos sobre ele, porque é importante que a gente possa perceber. Interseccionalidade como raça, a combinação do olhar sobre raça, gênero, classe, especismo, arte e, o 6º, o autoconhecimento inclusivo. E esse autoconhecimento inclusivo é, talvez, a minha principal contribuição, porque é um material fruto dessa pesquisa de doutorado sobre referenciais para uma prática educativa singular e plural. É o que eu considero que talvez possa, dentro de uma tragédia, de uma violência cotidiana, o que aconteceu 19 de fevereiro, é de uma brutalidade que só não é pior do que a repercussão dela. 19 de novembro. Bem, perdão. Obrigado, Luiz. 19 de novembro. Essa brutalidade de 19 de novembro só não foi pior do que a repercussão dela. A repercussão dela traz à tona, certo? A brutalidade que está entranhada no que eu estou identificando como 3 tipos básicos de racismo brasileiro. O racismo raiz, aquele que acha que existe realmente superior e inferior, certo? O racismo negacionista, que é aquele que diz que não tem racismo. Tem pessoas racistas aqui e acolá, pessoas preconceituosas, mas não existe racismo. Somos uma nação de pessoas que têm uma democracia racial, tem esse 2º grupo, e tem o maior grupo, o racismo bem intencionado. O racismo espiritualizado. O racismo de que Deus criou seres humanos. Para que um dia da consciência negra? Devia ser dia da consciência humana. Esse 3º grupo, que é o maior, ele precisa muito mais de pontes. E a academia precisa olhar para isso. Esses vários tipos de racismo e como que nos currículos acadêmicos nós
validamos esse terceiro grupo do racismo bem intencionado. De que como nós não somos racistas, nós não percebemos e temos que trabalhar com a ciência neutra. Não existe ciência neutra. Então, quando eu trago o autoconhecimento inclusivo, eu trago elementos para contribuir, para olhar essa tragédia. Então, o que é que eu chamo de autoconhecimento inclusivo? Primeiro, um autoconhecimento pessoal. Aquela ideia da identidade, aquela ideia de me perceber na minha família, nos mecanismos muito micro que me constituíram. O segundo, o autoconhecimento social. Eu faço parte de um grupo. Eu tenho prejuízos e benefícios por pertencer a esse grupo, qualquer que seja. Esse grupo ao qual eu fui formado, ligado da minha família, mas com meu bairro, a religião que minha família frequenta ou não frequenta, com esses valores que tem o social, o autoconhecimento é natural, a relação com a natureza. A natureza é parte integrante da minha relação com o mundo. O modo como eu percebo, eu tenho medo da natureza, o modo como eu usufruo, o modo como eu penso que eu posso controlar e manipular. Então, esse autoconhecimento natural é parte do autoconhecimento inclusivo. E tem um quarto elemento desses 5, que é a espiritualidade. O autoconhecimento espiritual é um dos componentes do autoconhecimento inclusivo que, se eu não levar em conta, e não estou falando de religião, não, eu estou colocando a necessidade de como é que eu lido com o sagrado, com o mistério, com o invisível. A academia não pode permitir que somente as religiões lidem com isso. É importante que as religiões lidem. É importante que existam religiões, que elas cumpram o seu papel. Mas a academia precisa incluir que algo da espiritualidade, algo da energia invisível, influencia o nosso cotidiano. E o quinto e último elemento do autoconhecimento inclusivo é a ética. Aquela ética que eu falei lá no começo. A ética como o elemento desse autoconhecimento inclusivo que vai me permitir, em cada ação que eu estiver desenvolvendo, seja confrontando com machismo, seja confrontando com racismo, seja me confrontando com o embranquecimento dos currículos que a universidade tem. Os nossos currículos são eurocêntricos. A postura ética vai me permitir verificar em cada fenômeno se eu estou mais ou menos me comunicando a partir de eu quero, eu tenho consciência do que eu quero, eu posso, eu devo. Que a ética não é um conjunto de regras de certo e de errado. A ética não é moral. Ela vindo lá dos gregos, a ética é o estudo da moral, é o estudo do comportamento. E ao estudar esse comportamento, se eu puder me colocar essas 3 perguntinhas em cada percurso meu, não só no discurso, em cada percurso. Eu quero. Qual é a motivação do que eu quero? Qual é a motivação dentro dos valores que eu absorvi? Isso que eu quero está fortalecendo qual estrutura? Que projeto? Eu posso, em função desse ambiente que eu estou, me permite que eu concretize esse meu desejo? Eu posso, em termos de que eu estarei fortalecendo conscientemente mais ou menos aquela motivação minha? A ideia do poder e da possibilidade passa por uma questão pessoal e política também. E por último, eu devo. Porque às vezes eu posso e quero, mas não devo. O dever tem a ver com as consequências. E aí, para lidar com a questão do machismo e do racismo estrutural, é urgente que eu identifique na ética essa questão como elemento do autoconhecimento inclusivo. Inclusive porque não adianta eu só ter o autoconhecimento. Estou acabando, Lídia. O autoconhecimento somente... A última frase. Somente na perspectiva de que, não, eu estou estudando muito esse assunto. Ou não, eu estou me estudando muito. Não. Sem essa interseccionalidade na visão da saída dessa guerra ocultada. E sem esse elemento do autoconhecimento inclusivo, há uma tendência da gente ficar falando coisas interessantíssimas e manter essa cidade como está. Me parece que a gente tem essa possibilidade de encontrar outros caminhos. Como provocação inicial é essa contribuição que eu tenho, e aí bora conversar. Você faz uma ótima leitura corporal, porque eu estou aqui, porque aqui
ele interrompe, entendeu? E eu acho importante terminar, dizer, pô, Washington, que massa, a gente volta daqui 5 minutos, do que a gente ser interrompido, porque ele interrompe mesmo. Então, gente, essa apresentação, assim, fantástica, acho que tem muita coisa para a gente conversar a partir do que você trouxe. Eu fui anotando também as observações das pessoas. A gente volta daqui 5 minutinhos, viu, gente? Eu só vou postar mesmo o vídeo, registrar essa primeira parte. São 10 para 5, a gente volta 17 horas, porque aí dá tempo das pessoas também irem ao banheiro, tomar uma aguinha. 17 horas eu abro novamente. Um abração, Ney. Ney, volte, Ney. Ney chegou no final agora, gente. Volte aí, Ney, 17 horas. Tchau, até daqui a pouco. Valeu. De volta, então. Olá, boa tarde novamente. Retornando aqui para a segunda parte da transmissão das interações online, nossa última interações. Oi, Mari, Newton, Tonilma, nossas últimas interações de 2020. Hoje estamos fechando aí com... Olá, querida, fechando com Washington, Diáfane. Muito legal, viu, gente? A participação, as observações, a força e energia de vocês aqui, porque eu tô vendo dá pra gente sentir a energia aqui de vocês, é interessante isso. Mesmo não vendo as pessoas, dá pra gente sentir as pessoas, a participação, fechando com brilho. É mesmo, brilho, ó, muito brilho, viu? Maravilha! Aguardando o Oshi. Cadê esse Shinton, Washington? Cadê você? Então, sigamos, né, gente? Vamos em frente. Oi, Lielson, André Luiz, obrigada, viu, meninos, meninas, e vocês estão aproveitando bastante, que eu sei, esse nosso trabalho está sendo, Girleide, importante também para o nosso percurso aí em psicologia da aprendizagem, né? É aprendendo o tempo todo. E essa interface também, essa comunicação de pedagogia com psicologia e química, porque tem pessoas aqui da área de química que estão fazendo a disciplina, né, comigo no semestre extraordinário. Tudo bom, né, querido? Lielson tá o tempo inteiro. Newton Casais, para mim a interseccionalidade é fundamental como porta de saída. A questão é que muitas vezes cada grupo se fecha em si. Por favor, comente, Wash. Agora a gente precisa ter o Wash aqui para comentar. Eu estou aguardando. Não sei que conversa maravilhosa essa de hoje, André Luiz, verdade. Então, eu estava comentando de Lielson, que está com a gente no curso de extensão, que está com a gente no curso de... Muito pertinente. No semestre extraordinário. Deixa eu perguntar onde é que está o Washington. Lua. Já vou dizer aqui, ó. Estamos aqui te esperando. Eu acho que ele não viu ainda. Aqui, enviou uma solicitação. Agora. Eu não vi, na verdade, acho que é outra pessoa. Porque eu não vi a entrada dele. Pronto, mas agora estamos aguardando. Me perdoe não ter te chamado antes, Wash. Oi, Wash, eu não vi a hora que você entrou, acho que você entrou com alguém, aí aparece uma lista de pessoas assim que entraram ao mesmo tempo. Então, Newton já começou com uma pergunta até antes de você estar aqui, né, adentrar. Você leu? Hã? Estava congelado quando eu entrei. Ah, tá, certo. Não ouvi. E aí? Não viu nada. A pergunta de Newton é sobre os diferentes nichos isolados, né? Que a saída é essa interseccionalidade, como você pontuou, mas como é que ele queria que você comentasse sobre isso que acontece mesmo, que você mesmo comentou, grupos com a mesma importância de voz, né? Precisando dar voz, ter vozes e trabalhando separadamente. Isso acontece também, Wash, vou fazer um parênteses aqui, com as questões relacionadas à educação inclusiva, às necessidades especiais, às deficiências, também são grupos que vão trabalhando, é claro que nós sabemos que cada uma tem as suas necessidades,
mas a bandeira de inclusão é a mesma. Então, a gente vê movimentos pulverizados. E isso, dentro dessa perspectiva da guerra ocultada, é um prato cheio, né? Essa separação é um prato cheio, porque aí a luta, né, fica muito mais frágil. Então, comente isso aí um pouquinho. Ou talvez como fazer para favorecer a interseccionalidade na prática. Newton está colocando assim, de sair do discurso e ir para o percurso. Que eu gostei muito disso que você colocou. Vamos lá, então. Quero agradecer a participação de Newton, é uma honra para mim, certo? Newton é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, ele sabe disso. E a participação dele realmente sempre, né, amplia, aprofunda. Então, esse tema, Newton, é um desafio de todos nós. Me parece que ele passa por duas coisas iniciais. A primeira é reconhecer a necessidade da interseccionalidade. Então, o primeiro passo, eu acho, é que na hora que a gente já percebeu a sua identidade, você já saiu um pouquinho daquela caverna, daquela estrutura anestesiada geral. Pô, legal. Mas, ao sair disso, perceber a necessidade da interseccionalidade vai me colocar o desafio. Como é que eu, que estou tão identificado com o fato de ser negro, com o fato de ser homem, formado numa sociedade machista, ter o machismo entranhado na minha formação, como que é o fato de eu ser professor universitário, com uma linguagem mais acadêmica, mais rebuscada. Ou seja, cada uma dessas identidades, eu reconhecer que eu preciso aceitar o desafio de buscar essa interseccionalidade. Então, primeiro, eu acho que é uma coisa bem no cognitivo mesmo, junto com o que eu sinto. Ou seja, eu percebo e eu sinto a necessidade de ir atrás. Me parece que, se eu não compreendo isso, se eu fico achando que a minha dor é maior do que a de todo mundo, aí não tem perspectiva interseccional. Mas se eu compreendo isso, aí vem o grande desafio. Compartilhar com quem for possível. E não alimentar a separatividade. Porque na hora que a gente começa a julgar de que aqueles que estão nos guetos, aqueles... Não! Porque os guetos são ponto de partida. Eu sou totalmente inclusivo no seguinte sentido. Se eu, 36 anos, não sabia que eu era negro, gente, eu não vou condenar as pessoas anestesiadas e que não se percebem. Então, os guetos, os grupos, eu acho que são parte. E aí, um autor que eu sei que Newton gosta muito, é Cartoli, ele fala o seguinte: a inconsciência é ponte para a consciência. Então, eu acho que primeiro é não demonizar os guetos. Buscar quem acha que já percebeu a necessidade da interseccionalidade, é sua obrigação de fazer as pontes. Esse é o desafio para mim. Não alimentar a separatividade, perceber essa divisão que eu tenho dentro de mim. E aí, Newton, eu acho que a ideia do autoconhecimento inclusivo vai me dar suporte para que eu possa perceber, por exemplo, o bolsonarismo não é demônio, pelo amor de Deus. Eu não compactuo com nada dessa proposta. Mas se eu a demonizo, eu alimento. Então me parece primeiro que é a compreensão da necessidade da interseccionalidade. Porém, essa necessidade precisa me levar a colocar o meu lugar de buscar fazer a ponte. E não demonizar os guetos. Não demonizar os subgrupos. Porque o subgrupo é a ponte. Eu fui de um partido clandestino de esquerda que era sectaríssimo. Eu olho isso hoje como se fosse outra encarnação. Outra vida que eu tive. Mas eu sou eternamente grato. Dentro daquele fechamento, eu pude fazer pontes para ampliar. Então, eu acho que o não demonizar é a ponte, me parece. Tem um monte de pergunta aqui. Eu só quero trazer uma provocação também. Você fala de não demonizar, da gente ir atrás, né, as próprias pessoas. Eu acho que tem esse movimento individual e o movimento também dos próprios grupos convocarem para essa interseccionalidade também. Porque às vezes a gente, num grupo que, dentro, sei lá, de outras interseccionalidades aí, a gente vai em determinados grupos que, se o grupo também não reconhece aquela pessoa pertencente àquele grupo, esse grupo também não vai receber, né? Esse movimento tem que ser dos dois lados, quer dizer, você pode ter, por exemplo, feminista negra.
Quer dizer, se não houver esse movimento, tanto, né, das mulheres que vão receber as pessoas negras, como das negras, a negritude, trabalhar com as mulheres nessa perspectiva junto, a gente não vai ter essa interseccionalidade. Ou você acha que esse movimento dos grupos, ele não... Porque os grupos, Washington, às vezes rechaçam também no sentido de não achar que aquela pessoa pertence àquele grupo. Mas, entende? É nesse sentido que eu te pergunto. Mas, veja, aí, na minha percepção, é o seguinte, não estou nem com verdade não, é como estou compartilhando aqui meu olhar. Veja, me parece que, na prática, você tem uma sociedade que tem poderes hegemônicos, que tem quem se beneficia da guerra ocultada. Então, quem se beneficia vai ter muito mais resistência de acolher uma proposta que você vai perder benefícios. Então, cabe mesmo uma ruptura, e desculpe, violenta, mas não violenta. Eu vou trazer aqui a palavra violenta conforme o Lucas Veiga. Que o Lucas Veiga, eu te falei hoje, né? Eu acho que é uma pessoa que vai mudar eu já li bastante ele. O currículo da psicologia no Brasil. Esse cidadão trazendo uma contribuição extraordinária. E ele fala de distribuir a violência. Não tem como você fazer uma mudança numa guerra que é muito violenta, sem violência. Porém, a nossa violência, de quem quer uma sociedade igualitária, inclusiva, solidária, é diferente. A nossa violência é nomear o que existe. Então, eu acho que, assim, não acredito que tem que ser uma coisa... não vai ser uma coisa recíproca. É quem tem o poder de arrombar a porta é que tem que fazer isso. Porque as feministas não vão perceber que durante as décadas que elas eram feministas, as mulheres negras estavam limpando a privada delas. Isso, então, exato. Então, um bom exemplo. Então não pode ficar uma coisa que os dois grupos... Não. Um grupo que é o mais oprimido, o grupo que é aquele que sente diariamente, certo? Que está sendo roubado de oportunidade, é ele que vai ajudar a gente a acordar. Seja em qualquer área. Por isso que eu acho que os guetos têm uma função. Agora, me parece, Luiz, assim, os indivíduos é que vão propor mudanças para a interseccionalidade. Eu conheço... Você falou... Desculpa, eu conheço um negro que me dói muito, que não crê que a luta feminista pode ajudar o movimento negro. Uau! Sim. Mas, veja, eu não demonizo esses parceiros. Encontro outras palavras. É o meu desafio. Então, eu não vou muito nessa linha que tem que ser os dois lados, não, sabe? Na minha perspectiva. Certo. Você falou aí de uma dimensão do autoconhecimento pessoal, que parece meio redundante, mas assim, eu entendi. E do autoconhecimento social. Então, por isso também que eu fiquei imaginando que são essas duas vias, entendeu? Quer dizer, você chegar num grupo, mas o grupo também te excluir, você também não vai ter pertencimento àquele grupo. Mas eu entendi o raciocínio no sentido do que bolha que você tem que furar. Isso, exatamente. Não é isso? Duas pessoas aqui estão muito curiosas. Como foi esse negócio de você descobrir que você era negra aos 36 anos? Elas não estão entendendo como foi possível isso. Eu acho que a natureza da pergunta é essa. Perfeito. A pergunta é ótima. Porque essa pergunta é ótima porque, veja, muitos que estão presentes aqui não se percebem com algumas identidades que estão na cara do espelho. Desculpe, é um dos níveis de alienação que Veiga chama atenção, né? A partir de um dos autores, ele chama como desordem psíquica. É um dos níveis da desordem psíquica. Você não se vê. Exato. Né? E massa que Lucas Veiga também, ele situa esse nível de ordem psíquica não é pessoal, é político. É importante que a psicologia saia desse lugar como se fosse possível eu viver 36 anos sem saber que eu era negro, por conta de um problema da minha família apenas. Porque isso existe em outras negações. Não é só na questão racial. É a mulher não se perceber submissa. Não se perceber... E veja, e algumas com discurso fantástico. Porque a questão discurso e percurso, e quem está participando com a gente, parece que é fundamental no que você chama de individuação. O discurso e percurso... E veja, e aí é que tem uma mulher que é um suporte extraordinário, que é a Isis Priestede, onde ela coloca a questão do acolhimento
a esse processo de descobrir-se. Eu preciso me colocar no colo quando as minhas contradições ficam muito visíveis e dolorosas. Essa questão de que a minha imagem de mim mesmo não permite eu perceber que eu sou submisso ou que eu sou autoritário, qualquer coisa. Então, nesse sentido, essa pergunta é muito boa, porque não só aos 36, pode ser aos 40. O líder fundador do movimento gay na Bahia foi se perceber gay adultíssimo, pai de 2 filhas, já grande. Nós temos muitas contradições dentro de nós, não só com relação à raça, em relação à gênero, em relação à classe, em relação ao especismo. Quantas pessoas aqui não se percebem coniventes com assassinato diário? Muitos de nós não percebem o requinte de crueldade. Imagine que a gente hoje olha para o século XVIII, mas como é que faziam aquilo com os negros, pessoas, seres humanos? É não é engraçado, é trágico, né? Mas as pessoas fazem muita gente faz esse distanciamento, como se fosse passado, né? E veja, e daqui a 100 anos, a gente vai olhar, gente, eles matavam um animal todos os dias e botavam na mesa para as crianças comerem, como se aquilo não sentisse dor. Ou seja, conforme o grau de consciência, e aí vem uma coisa fantástica para a resposta com relação a Newton também. Não é para demonizar a nossa inconsciência. É assim que a gente vai amadurecer. Então, eu, com 36 anos, não percebi que eu era negro, por conta, veja, no caso do racismo, e olha, porta de entrada, não é porta de saída, viu? No caso do racismo, as mães negras sabem, sem verbalizar, que ser negro nesse país é sinônimo de muito mais sofrimento. As mães negras sabem mais do que qualquer pessoa, sem nunca ter falado nada sobre isso. Então, se seu filho puder ser moreno, cor de chocolate, se ele puder não ser negro, ele vai sofrer menos. Então, a minha mãe, certo? Minha santa mãezinha que está lá com a Covid dela, cuidando do melhor jeito possível, certo? Me criou para eu ser alguém na vida. E para eu ser alguém, não pode ser preto, não. Porque o preto, se não caga na entrada, caga na saída. Isso está entranhado na gente. A ideia é limpar a barriga. A ideia é que a gente possa estar embranquecendo a raça. Então as famílias, e dentro do movimento negro eu trabalho isso, não podemos condenar as mães que amam seus filhos e que não querem que eles sofram. Não podemos condenar. A gente tem a obrigação de fazer a ponte. A gente tem a obrigação de denunciar a branquitude. A branquitude são cotas históricas que beneficiaram e beneficiam pessoas hoje em dia e que excluem outras. Então, 36 anos sem ver, eu conheço pessoas que aos 50, aos 60 não se reconhecem como negras. Então, tem a ver com o grau de consciência. E não é só negro, é mulher. Gente, tem gente que é pobre e se identifica com uma classe social, certo? Que não tem nada a ver com a dela. Então, essa alienação tem a ver com a guerra ocultada. Se dá conta da guerra, não é para você pegar e ganhar essa guerra. Não. É para que você possa encontrar os mecanismos para poder desfazer essa guerra. Essa guerra, aquela história é de Paulo Freire, certo? Uma educação não libertadora, você vai querer ser opressor. Nós não nos interessamos de trocar de lugar. Então, é por isso que foram 36 anos. Agora, um detalhe. Aí a espiritualidade. Eu não sei por que foi aos 36. Porque aquele ato racista daquela senhora, numa determinada festa na minha vida, eu vivi várias vezes. Mas por algum motivo, aí entra a espiritualidade. Entra o mistério. Por que aos 36 e não aos 60 e não aos 20? Então, eu não sei explicar o porquê. Eu sei como funciona o mecanismo. Que ciclo foi esse, né? Que estava situado em que ciclo nesse momento dos 36? Lucas Veiga fala também de uma alienação relacionada assim, ao fato de você até se ver negro, mas fazer lutas que não são lutas da negritude. Mesmo você se vendo negro, como ele cita políticos, né, e pessoas até que ganharam as eleições aí, e que na verdade a luta não é a luta da negritude. O auto-ódio. O auto-ódio. Esse é um conceito que não tem a ver só com questão racial. Tem a ver com questão política. Por isso que o autoconhecimento inclusivo, essa coisa redundante, mas é o pessoal, o social, o natural, o espiritual e o ético, porque, veja, o auto-ódio é quando eu não me dou conta
que eu tenho uma potência que não está dirigida conscientemente. Essa potência vai fazer com que eu queira destruir algo que me ameace. Então, você tem muitos negros, o presidente da Fundação Palmares, sabe, é um exemplo mais claro sobre isso. E estou sendo aqui bem sarcástico, né? Porque ele adoraria ser visto como exemplo claro, certo? É um preto isso, claro, claro. A gente precisa fazer pontes, sabe, Iris? Cada vez menos sarcasmo, cada vez menos a demonização, porque eu fui aos 36, eu podia estar aqui agora, como eu tenho colegas meus, eu recebi ontem de Ivan Alaquija, ele ficou talvez participar aqui hoje, um vídeo que ele mandou de um cidadão negro, mas bradando contra o endeusamento do antirracismo no Brasil. Puto, se sentindo diminuído, muito chateado, sabe? Assim, agora, você tem que fazer ponte com essa pessoa. Veja, tem que ter ciência para dialogar. Você fala, não quero saber, me perdoe. Você está... Porque aí fica também da sua parte esse lugar da inconsciência de como você pode ajudar o outro, né? Olha, a Ana Paula está colocando aqui, Wash, gostaria que pudesse falar também, porque você tocou aí também na branquitude, mas a gente falou pouco, né? Aí ela questiona, gostaria que pudesse falar também do que você pensa sobre o chamado síndrome do branco salvador. É como a branquitude, até sobre o racismo que não passa, quer ter lugar de fala aos... Eu não entendi isso aqui, ela escreveu uma palavra que eu não entendi. De escutar e se aliar. Aos ibis de escutar e se aliar. Essa palavra eu não entendi, Ana, desculpa, não sei se ela colocou aqui depois. Deixando o povo preto protagonizar suas experiências e falar em primeira pessoa. Isso acho que ela complementou em outro momento. Mas você comentar um pouco sobre a síndrome do branco salvador. Isso também é bem importante. Veja, Ana Paula... ao invés, desculpa, Wash, ao invés... Não passa, ela corrigiu depois, até sobre o racismo que não passa, que quer ter lugar de fala, ao invés de escutar e se aliar. Perfeito. Agora, isso é um tema bastante delicado, porque, veja, o tema do lugar de fala, e tem um livro fantástico da Djamila Ribeiro, certo? Cujo título é esse, e o conteúdo é todo sobre lugar de fala. Me parece que é indispensável aprofundar esse conceito de lugar de fala para que a gente não ceda à tentação, porque os racistas, na verdade, pessoas que estão dominadas pelo racismo, porque não existe o racista porque escolhe ser, é uma formação cultural que a gente tem. Mas os racistas, cada vez mais, tentam passar a ideia de que a ideia de lugar de fala é uma ideia de censura. É uma ideia de proibir o outro de falar sobre o que ele não é. Não tem nada a ver com isso. O lugar de fala é justamente reconhecer que, historicamente, tem grupos favorecidos, privilegiados e grupos excluídos, principalmente na academia. A ideia do lugar de fala não é para que você vá impedir qualquer pessoa de expressar qualquer percepção dela. Ao contrário, expresse sempre. Agora, reconheça a sua identidade. Reconheça de onde você vem. Assuma a possibilidade de você ter sido formatado numa estrutura que é excludente, que é negacionista, como hipótese. Para a partir disso você refletir sobre esse assunto. Claro que eu posso falar sempre, mas eu preciso escutar mais. Eu preciso compreender mais. Então, claro que eu posso falar sobre a opressão do homem sobre a mulher. Claro que eu posso falar sobre isso. Mas, pelo amor de Deus, se tem mulher na roda, parceiro, eu falo depois dela. Eu preciso estar... Com relação à temática. Então, não me parece que essa questão do branco salvador, ela deva, do meu ponto de vista, deva ser demonizada. Eu, cada vez mais, do ponto de vista... na verdade, nada você acha que deve ser demonizado. Eu já demonizei muito. Eu vinha de um grupo político que queria matar general. Eu dei a minha vida para um partido político, eu podia morrer por aquele partido para matar general. Gente, Felipe Serpa, uma pessoa que, de saudosa memória, muito do que eu sou hoje na academia foi por quando eu fui aluno vários semestres de Felipe Serpa, ex-reitor da UFBA, e Felipe tinha uma coisa extraordinária, levei anos para compreender.
tudo que a gente combate, a gente fortalece. A profundidade, eu levei anos que eu não concordava com isso. Como é que não pode? Um torturador. Não, essa frase ela tem uma profundidade muito grande. Então, o demonizar, a ideia do branco salvador é para ser denunciada, revelada, problematizada e dialogada. Porque senão eu vou começar a ir para o lugar como se eu fosse superior. Então, é uma guerra ocultada bem complexa. Porque existe uma hegemonia, existe uma submissão, existe uma proposta de subalternização. Mas como existe uma alienação muito grande, eu preciso ter muito cuidado no momento que eu vou selecionar, certo? O que é que eu vou pegar as baterias da minha arma, e aí Nelson Mandela é extraordinário nesse sentido. 27 anos preso, saiu sem ódio nenhum. Então, eu acho que, assim, Ana, você tem razão, tem que ter muito cuidado quando qualquer pessoa tentar usurpar o nosso lugar de fala, seja qual for. Mas eu vou fazer isso com vigor, com estudo, com fundamentação, com ênfase, mas escutando aquela formação. Não existe essa coisa de que o outro é condicionado. E eu falo isso com muita tranquilidade hoje, por causa dos 36 anos que eu fui não negro. Então, essa sua é a homologia dos processos, né, Washington? Você viveu, então você tem essa condição de olhar para outras pessoas, a alteridade, né? Você perceber que o outro também pode não ter essa consciência. E você não vai ajudar, na verdade, você batendo de frente ou dizendo que a pessoa, né? Você tem, inclusive, eu acho que a escuta vem por aí. A escuta vem no momento em que você considera também esse lugar do outro. Aí ele pode lhe ouvir. Claro. Se você vai num confronto, ele não vai, né, lhe ouvir. E a Ana Paula está falando. Oi, desculpa, não, pode. É porque as pessoas estão falando. Claro. E ao mesmo tempo, Iris, é bem delicado, é bem dialético. Ao mesmo tempo que eu não quero demonizar nada, eu não quero deixar de expressar o ângulo que eu estou vendo. Que pode ser equivocado. Não, claro, mas não precisa ser demonizado. É isso. Eu sou uma pessoa que tem uma vibração, eu tenho ênfase, mas eu tento escutar. Eu tento ver né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante ter a fala dela, porque a gente vai ter muitas... Os liberais são ótimos quando você vive numa ditadura. Mas no processo de transição, os liberais são piores do que a ditadura. Porque os liberais eles vão usar um discurso, certo? De igualdade, um discurso de liberdade, um discurso de não tortura, para não mudar a essência. Então, é importante a gente poder perceber esse risco, mas se colocar mesmo como... Qual é o nosso projeto? Democrático, igualitário, laico, certo? Inclusivo, solidário. E aí eu estou falando aqui das escolas comunitárias, viu? Das escolas comunitárias. Eu acho importante, assim, o branco fala disso, né? A pessoa branca fala disso, que questiona esse lugar de fala e tal, e acha que quer falar, é como o Altair colocou aqui. Reconheça de que lugar você está falando. Se você reconhece, né, se reconhece no seu privilégio, se você se reconhece na história que você foi, né, que parte você encenou da história, como você está falando aí, não tem, né, é binário. Se você se reconhece, você vai começar a falar a partir daí. E estude. Porque Lucas Veiga, ele coloca isso no começo, o curso dele era só para pessoas da universidade negras. Depois ele abriu para pessoas que, em geral, que não precisava ser, tinha que ser negro, mas não precisava ser da universidade. E depois ele abriu para todas as pessoas. Porque ele também entendeu que se ele não fizesse esse trabalho inclusivo, até porque a gente vamos precisar de todo mundo, né? Eu acho que vamos precisar de todo mundo, que a música diz. Agora, Ana Paula ainda mas aí a sua fala reforça a fala de relação a Newton. Os guetos iniciais são processos, não dá para demonizar, dá para dialogar, mas peraí, eu também quero. Mas você vai valorizar o tempo necessário para esse cara que descobriu uma opressão perversa, que negava o direito. Não, eu só quero os meus agora. Eu não quero me juntar com quem é aliado. E depois você vai ampliando. Cabe essa transição.
Ana Paula faz um comentário que eu acho importante também falar para você. Gosto muito dessa sua maneira ponderada e não radical em relações às coisas / pessoas. Só pode vir de alguém com uma profunda sensibilidade e conexão com o próprio ser. Quer dizer, essa é resultado também desse trabalho que você está falando nos níveis que você colocou aqui, de mistério, de espiritualidade, né? Uma pergunta, Washington, assim, quando você fala dos femininos plurais, né, das mulheres do feminismo negro que trouxe para você, e aí tem essa coleção Femininos Plurais, que eu acho que está ajudando muito a trazer essa luz, né? Eu fiquei pensando na ânima da psicologia analítica. Para a gente fazer uma ponte, né? Porque eu estou querendo muito trabalhar na atualização da psicologia analítica na contemporaneidade, à luz dessas diferentes psicologias, incluindo a psicologia preta. Então, precisaria ter psicólogos analíticos que quisessem também fazer essa conversa. Mas a gente vai fazendo com um jornalista, com um professor, com pessoas que tenham lugar de fala, e a gente vai dialogando. O papel da ânima, né? Eu fiquei pensando nisso, porque tem um símbolo aí de representação do feminino na sociedade. Como é que você vê isso? Você acha que procede essa relação? Total, porque veja, eu acho que a visão do patriarcalismo, certo? Ela tende a negar esse lugar do feminino. Para o patriarcalismo ele ser tão pleno como ele é, naturalizado como ele é, certo? Nas diversas camadas sociais, inclusive, certo? É preciso que essa visão do feminino ela seja secundarizada. Então, eu acho que quando você traz essa perspectiva, sabe, assim, da ânima, a perspectiva da gente poder estar, vamos dizer assim, eu acho que a palavra inclusividade é uma palavra muito feminina, no sentido dentro da historicidade do feminino. Não é à toa, né, e eu posso estar sendo até meio grosseiro aqui, mas não é à toa que a mulher gera uma vida dentro dela. Ela inclui, sabe? Dentro dela. Essa coisa da inclusão. E nas nossas culturas, com o tempo, foi muito desenvolvido. Não é à toa que os países que têm dirigentes mulheres, em 2020, foram os países que melhor lidaram com essa questão da Covid. Então, eu acho que tem algo que você... Eu acho muito bom se você investe nisso, sabe? De juntar psicologia preta, psicologia analítica, sabe? Eu acho que é urgente. A gente precisa juntos mergulhar. Porque a sociedade, ela tende a querer que essa ânima não tem uma expressão plena, sabe? Porque vai desorganizar. Você tem uma estrutura econômica montada onde a ânima não é considerada, sabe? Então... Sim. Eu acho fantástico. Aqui teve uma observação também, que o sistema capitalista é que vai sempre alimentando essa construção, essa coisa que se deu como estrutura de uma sociedade, né? Uma coisa óbvia. A força... Peraí, só um pouquinho. Sobre isso, Iris, eu sempre tenho um cuidado que é assim. O sistema capitalista, ele alimenta, ele se aproveita. Mas não é o único não, viu? Essa questão é mais profunda, é anterior ao capitalismo. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque eu conheço pessoas que são estudiosas, mas muito profundas mesmo, sabe? Sobre a questão econômica. Aqui tem uma denúncia sobre a perversidade do capitalismo muito grande, mas que tem uma visão tapada sobre as lutas identitárias. As lutas identitárias não são desvios. Podem se tornar desvios, sim. Nós humanos, eu posso, com esse discurso todo bonitinho aqui, daqui a meia hora, caminhar para uma tragédia, porque nós somos metamorfoses ambulantes. Então, claro que a pauta identitária corre riscos, mas é um equívoco achar que isso é prerrogativa do capitalismo. O capitalismo aprofunda essa perversidade, mas é muito anterior a ele. Essa relação do patrimonialismo, cuidado, porque senão... E isso é uma divisão na esquerda, viu? Dentro da esquerda, você tem os chamados economicistas, onde a questão de classe é superior, tudo é sobre a questão de classe, o que é um equívoco, o que é um negacionismo profundo, porque
Porque não adianta. Eu era comunista, eu era de partido. E quando eu descobri que eu era negro, sabe? E cadê o partido? Veja, e não sou contra, continuo de esquerda. Eu acho que a saída para esse país passa pela esquerda, certo? Mas acho que tem que ter um cuidado para não colocar o capitalismo num lugar que não é dele. Um cuidado muito grande. Ele hoje é o hegemônico. Ele hoje dirige 100% das nossas ações para tornar tudo mercadoria. É verdade. Porém, ele é hegemônico, ele não é absoluto. Esse cuidado, tá bom? Desculpa. Não é importante pontuar isso, porque senão a gente tende a achar mesmo que ele é a razão de tudo isso. Assim, é como se fosse algo que fomentou, que fez com que isso amplificasse. Ele deu um salto quântico a essa situação. Muito. Mas não originou aí, né? É isso que você está falando. As sociedades se organizaram independentemente do regime econômico nessa perspectiva patriarcal. Isso. Alguém foi diáfane. A força do feminino negro movimenta toda a sociedade e foi elemento catalisador que a exposição catalisador para a exposição desta guerra, além de contribuir para o empoderamento das mulheres, mas também dos homens. Eu acho legal você trazer um pouco essa convocação que a gente sempre fala Tânia colocou, saída pelas esquerdas. Né? A saída é pela esquerda. Eu botei para a direita. Veja só. O papel desse homem nesse empoderamento das mulheres, né, Washington? Porque, assim, que convocação que a gente pode fazer, por exemplo, como uma representação como você, né, masculina, ouvindo essas mulheres, ouvindo a Ânima e ouvindo a sua Ânima também. Mas para a gente não colocar que isso também é uma armadilha do empoderamento feminino. O masculino como alguém que aniquila sempre, vai aniquilar o tempo todo. Que homens são esses que podem fazer parte disso também? Queria que você comentasse isso. Não sei se você é ainda, mas você foi de um grupo de homens conversando sobre essas questões. Penso que socialmente, a nossa sociedade nesse momento, o lugar do masculino também está muito delicado, né? A gente precisa dar voz também a esse masculino não machista. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu vou começar com uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito, né? Que eu acho que já falei aqui hoje. Não falei não. O oprimido precisa ajudar a libertar o opressor. Olha que frase complicada no primeiro instante. Pô, mas se você é oprimido, como é que você... Mas essa frase de Paulo Freire está no contexto dessa sociedade inacabada. Está no contexto que não existe uma coisa polar, opressor distanciado de oprimido, certo? E que não tem um trânsito de valores aí. Então, vou começar a parte da fala de Paulo Freire e colocar o seguinte. Eu não conheço, viu, Iris, nenhuma proposta de empoderamento feminino que queira eliminar os homens. Então, eu começo fazendo um reparo nessa observação. Porque a extrema-direita, ela tende a querer distorcer o nosso discurso, dizendo, lugar de fala é censura, certo? Essa questão de linguagem neutra, que eu defendo, por sinal, linguagem neutra é um mimimi para querer mudar as coisas por decreto. Não. Linguagem representa poder. Então, empoderamento são as mal-amadas que querem condenar os homens. Não existe. Veja, existe, de fato, dentro do movimento feminista mundial, uma parcela pequena, cada vez mais isolada dentro do feminismo como um todo, que acredita que o homem, certo, por si só, ele é um opressor. Mas é uma parcela pequena. Então, todo o material, eu não sei se eu tenho aqui, o que é empoderamento. Eu separei aqui. Tem, aqui, ó. Da Joyce Bert, da mesma coleção Feminismo Filosófico. Essa coleção hoje, eu acho que ela é um bálsamo. Deixa eu aproveitar até para falar para as pessoas, que tem gente perguntando, repete o nome da autora, não sei o quê. O que o Washington citar aqui, gente, eu vou pedir depois para ele printar
esses livros, fotografar, mandar para mim e eu vou colocar na página, tá? Porque aí fica melhor para a gente visualizar a capa do livro, o autor, né, os autores. Mas eu tenho uma relação de bibliografia negra e relacionada. Eu te mando, inclusive, já isso com o material é do Lucas Veiga, do Silvio de Almeida, certo? A Joyce Bert, com o que é empoderamento, certo? Vai nos ajudar a tirar essa ideia. Não existe risco de uma proposta de empoderamento, nem sequer flertar com essa ideia de que o homem é culpado. Isso é uma distorção. Então a gente tem que ter um cuidado. Bom, em relação a isso, acho que é fundamental que a gente perceba que a porta de saída é coletiva. Se a gente tem uma compreensão que a porta de entrada é individual, é histórica, é singular, é que nem as digitais. Nossas digitais, somos 7 bilhões de seres humanos. Não tem no planeta uma digital igual a outra. É fantástico isso, né? A porta de entrada, me parece, que é que nem as digitais. Tem uma coisa única que me faz sair da caverna. Veja, sair da caverna de colocar um pé para fora. Porque sair mesmo é quando a sociedade como um todo estiver livre dela. Mas eu perceber que eu estou prisioneiro. Então, eu acho que assim, a porta de entrada é individual, agora a porta de saída é coletiva. Então, os homens, com todas as suas dificuldades, nós vamos precisar compartilhar nossas angústias. Rapaz, é muito duro quando você começa jovem, principalmente, certo? A sair com mulheres que se colocam. E a gente jovem, caramba, porque você fica na dúvida. Assim, tem uma parte que gosta e tem uma parte que fala assim, poxa, mas essa mulher ela vai querer mandar em mim? E não é isso. Então, essa dificuldade, ela é coletiva. Então, esse empoderamento, ele é indispensável. E, de novo, a necessidade da compreensão da interseccionalidade. E lembre que nessa visão que eu trago de interseccionalidade, o 5º item é autoconhecimento inclusivo. Eu tenho uma amiga que eu dou aula para o curso de psicologia, né? É filosofia da ciência. Aí a gente reúne professores e ele dizia assim, dos professores de psicologia, o não psicólogo é quem mais faz propaganda de psicoterapia. Porque, para mim, a psicoterapia, ela me salvou. Mas é porque você tem uma dimensão da formação do psicólogo. Você tem uma dimensão, né, que é a dimensão frequente da análise, que é uma, né, e você tem uma entrada muito nas conversas, nos diálogos. Veja, você trouxe um autor que é da psicologia, que tá revirando, né, você tem esse namoro, esse flerte forte com a psicologia, né, então acho que é por isso, não é à toa. Então, esse empoderamento, ele realmente vai nos aproximar, não há risco. E na hora que a gente derrapar, se tiver uma visão interseccional, quando eu falo que não há risco, eu estou colocando esse pressuposto interseccional, incluindo na interseccionalidade não só aqueles 3 aspectos iniciais do feminismo negro, que é a raça, gênero e classe, mas os outros 3 aspectos, certo? O especismo, a arte e o autoconhecimento, inclusive. E autoconhecimento, que você também subdividiu. Quer dizer, você não, né? Você trouxe o estudo dessa subdivisão. Mariana está colocando da diferença entre o feminismo e o femismo. Femismo. Não é eufemismo, não. Femismo. Então, assim, é isso, é uma distorção, né? Seria uma distorção. Total. Que aí a gente pode até dizer que, mesmo dentro de um machismo, de uma sociedade que tem um machismo estrutural, a gente tem que entender que não existe essa história de que a mulher, o empoderamento feminino quer se apoderar desse lugar do homem e aniquila o homem. Não é isso. Mesmo sendo estrutural. Você não conhece nenhuma proposta estruturada. Veja, você vai encontrar falas, certo? Onde a experiência pessoal localizada diz que os homens não prestam. Você vai encontrar... Sim, isso existe, claro. Mas essa ideia, sabe, do feminismo, porque é exatamente a questão do racismo reverso. É impossível ver racismo reverso. Não é impossível você ter negros preconceituosos. Não, você tem preconceituosos mesmo. Mas racismo reverso, você precisa que aquela etnia, que aquele grupo social, certo, historicamente,
fosse rotulado, estereotipado, vilipendiado, sabe, usurpado, e que a qualquer momento que aquela expressão se coloca, ela buscaria ser solapada, como fomos mais de 300 anos aqui dentro. Como nós somos isso. Como, de repente, dia 19 é de novembro. Né? Então não tem como ter. Isso. Né? E o que me chama a atenção, Washington, é que teve esse acontecimento do dia 19 de novembro, que as pessoas falam, depois elas param de falar. Né? Então, assim, é a cada 23 minutos, gente. Isso. Esse de 19 de novembro foi emblemático. E, assim, eu estava assistindo uma entrevista do Lucas, ele dizendo exatamente na entrevista uma violência que teve de um segurança de supermercado também a um rapaz, que aconteceu num outro supermercado, que eu não sei, não me lembro se foi no Rio de Janeiro exatamente, mas que aconteceu exatamente a mesma coisa, em 2019, um pouco antes dessa entrevista que ele deu. É a cada 23 minutos. Acho que a gente tem que ficar repetindo isso, assim, até que as pessoas tenham essa consciência de que não foi esse rapaz foi algo que escandalizou, porque assim, foi filmado a postura das pessoas, mas é o tempo todo, né? 23 minutos é algo assim de assustar. E a cada 19 horas, LGBTs assassinados. Então, assim, é assustador, é como você fala, é uma guerra ocultada. Iris, dar nome à guerra ocultada vai nos ajudar muito. Vai nos ajudar muito a perceber, bom, se eu estou no meio de uma guerra, de que lado eu estou? Como é que o meu tijolo cotidiano está direcionando para qual? Porque a guerra, não é que a guerra vai acontecer, que lado eu vou escolher. Não, já está acontecendo. Quanto mais inconsciência, mais eu estou favorecendo o hegemônico. Então, é muito forte assim, e necessário que a gente... Agora, eu tenho a impressão, Iris, para meu desgosto, que esse episódio do cidadão lá, que parece que enquanto indivíduo não é flor que se cheire, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o cara estava errado, não, certo? Mas não é dizer assim, uma boa pessoa, esqueça a coisa de boa pessoa. Parece que ele tinha um histórico de violência. Sim, mas não é isso. Você não vai matar. A questão é do machismo e do racismo, está entranhado nisso, mas não justifica. Então, me parece que essa questão não vai ser uma coisa esquecida. A fala de Mourão, que eu vi aqui, alguém escreveu aqui, e Elson parece. Foi. Então, desculpa, viu, gente, porque muita gente escreveu e aí foi passando, e você também se empolga na sua fala, assim, para a gente interromper não é tão fácil, tão simples, mas a fala de Mourão, isso acho que é importante. É maravilhosa, porque, veja, o movimento negro, vai repetir e precisar mais dessa fala. Essa fala tem que ser mais conhecida. Porque essa fala ela representa aquele segundo grupo que eu falei de racistas. O segundo grupo, que não existe racismo no Brasil. Exatamente. O negacionista, porque isso vai fazer contraponto com os bem-intencionados. Os bem-intencionados vão se contrapor a Mourão e vão ter que se revelar. Então a gente vai precisar, nesse momento, sabe, é uma fala boa, entre aspas, onde você tem uma revelação da guerra ocultada. Eu acho que a gente precisa realmente ter esse reconhecimento. Precisa ter. Isso. E assim, isso que você fala também dos diferentes combates, né? Das diferentes frentes, dos diferentes diálogos, onde cada um está e o que a gente pode, né? E aí tem a comparação, por exemplo, com o racismo americano. Porque nos Estados Unidos separou mesmo os espaços. Aqui teve uma ilusão de democracia, né? De que existia uma... Lá são 18% os negros. Então, é muito pequeno, você segrega com muito mais facilidade. E os portugueses eram promíscuos. Então você tem toda uma especificidade, onde a mestiçagem aqui, ela foi muito maior. Pelo IBGE, somos, no país, viu? 56% de negros e pardos. 56%. Salvador, 80%. Então, a segunda cidade, a primeira fora da África, né? Então, com isso, a gente precisa, de fato, ver a diferença em relação, certo, ao tipo de... Agora, continuo insistindo, se a gente se percebeu, certo, com um pouquinho de estar desperto, a obrigação é nossa, de mapear, certo, que tipo de machismo, porque você tem vários, assim, machismo, não tem um único, não.
que tipo de racismo, para poder você buscar fazer pontos. É nossa obrigação. Eu gostaria que você encerrasse, Washington, a gente já está chegando ao final. Ana Paula também fala da divisão dos ativistas em relação ao episódio, né, do Carrefour, dividir o ativismo. O pessoal comentando muito aqui, mas eu gostaria que você encerrasse falando um pouco sobre a pandemia. Assim, o que é que, acho que trouxe uma coisa assim que escancarou, né? Claro que isso está posto, mas o efeito que a pandemia trouxe para esse quadro. E a gente encerrar aqui, viu, gente? Porque já faltam 10 para 18 e eu estou com receio que corte. Mas eu queria que você encerrasse falando sobre a pandemia. Olha, no primeiro semestre desse ano, certo? A quantidade de feminicídio foram 648 mulheres, certo? Há um aumento substancial em relação ao ano passado. Então, a questão do machismo com a pandemia, mas escancarou de um jeito muito doloroso essa guerra sangrenta, essa guerra ocultada, porque fica parecendo que é das famílias, fica parecendo que é uma questão, e Lucas Veiga, de novo, chama atenção para isso. As questões da intimidade não são questões da pessoalidade, são questões políticas. Então, eu acho que a pandemia, ela, como tudo na vida, ela tem várias facetas, né? Então, tem muita luz e sombra no meio dessa história aí. A gente tem que se alfabetizar para aprender a fazer a leitura. Quando eu tive um câncer de testículo uma vez, foi horrível no começo, porque eu pensei que ia morrer, tinha 2 filhos pequenos. Depois que eu tive consciência de que, caramba, está no começo, dá para tratar. Tratou e resolveu. Não tem mais nada. Uns 20 anos isso. Então, é a mesma coisa. Se a gente aprender a fazer a leitura, o que é que a pandemia traz é luz e sombra. Tem muita perversidade. Tem muita coisa que está ocultada, que se você tiver recurso e curiosidade, você vai ver a guerra ocultada. Se não tiver recurso, desculpe, psicoterapia, me perdoe. Sem psicoterapia não dá para olhar determinadas coisas. A gente não suporta. Você tem que elaborar, não no sentido só de falar sobre, porque vai pegar a sua própria história. Vai pregar aquilo que você guardou e que a vida está te revelando. Então, eu acho que a pandemia, para mim, ela tem esse aspecto. Muita luz e sombra, sabe? E a gente vai precisar se alfabetizar para ver, poxa, esse câncer que eu estou diagnosticando aqui agora, como é que eu vou tratar dele? Como é que eu vou mudar a minha alimentação, meu padrão de vida? O que é que eu preciso fazer para alterar isso aí? E aí é discurso e percurso. Então, eu acho que a pandemia ela é mais um elemento que alguns de nós, e aí a espiritualidade me atravessa, a graça, hoje até eu não sou religioso de nenhuma religião, mas me disseram hoje que hoje é dia da Nossa Senhora das Graças. Né? A graça de você, por algum motivo, dizer, caramba, eu posso fazer escolha nisso. E aí é doloroso, mas já pode fazer escolha. Sabe? Então, acho que um papo como esse, a ideia da interseccionalidade, a ideia do autoconhecimento inclusivo, a ideia do especismo. O especismo toca valores, condicionamentos, vícios. Então, eu acho que a pandemia, ela bota uma lupa, sabe, Iris? E quem tiver recursos vai se confrontar mais. Né? Eu termino dizendo, que aula, professor. Gratidão pela generosidade conosco e venha dar aula na UNEB. Ana Paula. Então, venha dar aula na UNEB. Ele está aqui dando aula na UNEB, Ana Paula, com a gente, conversando. E como eu digo para todos os convidados e convidadas e convidados, todos vão voltar, devem voltar. A gente só está começando esse papo. Foi um primeiro momento, né? E eu quero muito, assim, seguir em 2021 com esse espaço. Acho que a gente tem muito a crescer, convocar as pessoas que tenham interesse e vamos seguindo. Obrigada. Muito obrigado também. Foi muito bom. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, viu? E até 2021 com as interações. Viu, gente? Tchau. Obrigado, Osh. Beijo no coração. Tchau. A todos.